Treino do Corinthians é assunto agora aqui no Boa Tarde Fox. Oi, gente, boa tarde, Fox. Falamos do CT Joaquim Grava, onde o Corinthians treinou nesta sexta-feira. Último treino aberto à imprensa antes do clássico contra o São Paulo deste domingo. Majestoso que será no Morumbi, válido pela primeira partida aí das semifinais do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille vai ter alguns reforços para esse jogo e alguns deles vieram a campo nessa sexta-feira. Principalmente o Jadson e o Jô, os dois foram poupados do jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil no meio da semana e treinaram normalmente, são reforços garantidos para esse jogo. Outra presença que chamou muita atenção foi a do Danilo. Ele voltou a aparecer, ele foi reintegrado ao elenco. É o primeiro treino que ele faz desde que ele sofreu aquela lesão séria, né? 2 fraturas na perna esquerda no ano passado. Foi em agosto essa lesão, durante um treino. E desde então o Danilo ficou aí meses em recuperação, em tratamento e volta a ficar à disposição do Carille, provavelmente ainda não relacionado para esse domingo. Mas quem falou sobre isso, falou da importância do jogo e também desses reforços que tem aí para o jogo foi o próprio Carille. E agora a gente vai ouvir um trechinho da coletiva de imprensa do técnico do Corinthians. Jô e Jadson confirmados sim para domingo. Foi importante segurá-los para que a gente não tivesse um problema maior. O risco era grande de ir para o jogo contra o Inter, muito grande mesmo. Nenhum treinador, e menos eu, não sou louco de tirar 2 atletas desse tamanho numa partida tão decisiva. Mas é um mês de muitas decisões e a gente tinha um risco muito grande, por isso a gente tomou essa decisão de deixar esses 2 jogadores fora. Quando se fala de Corinthians e São Paulo e Corinthians, a gente sabe o tamanho que é. É claro, tem os 2 lados, eles perderam, pode vir mais mordido e fazer mesmo aquele jogo necessitando do resultado. Se eles ganham a partida, já vêm com uma moral maior, com uma confiança maior, então é muito relativo, mas pode ter certeza que vontade dos 2 lados diante de um jogo tão grande desse não vai faltar. Na primeira fase do Campeonato Paulista, as 2 equipes também se enfrentaram no Morumbi. Muita gente lembra desse jogo porque foi aquele em que o Maicon abriu o placar, fez o gol e imitou uma galinha na comemoração. Depois ele negou, mas era uma clara resposta a uma provocação do Casim, o atacante que acabou nem jogando aquela partida e que tinha feito uma provocação mesmo ao São Paulo nas redes sociais. O Casim deve ficar à disposição do Carille, também é uma novidade para esse jogo de domingo. Naquela ocasião, quem marcou o gol do Corinthians, o jogo terminou empatado em 1-1, foi o Jô. O Jô também, claro, é sempre esperança de gols, marcou em todos os clássicos esse ano e é o artilheiro do time no Campeonato Paulista com 4 gols. Só que do lado de lá tem o Gilberto, né, que é o artilheiro da competição com 9 gols. Vamos ver como é que vai acontecer essa disputa dentro de campo, se o Gilberto for jogar ou não. Bom, é isso então. Corinthians deve ir a campo neste domingo com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Jadson, Maicon, Rodriguinho, Romero e o Jô jogando lá na frente. Daqui de São Paulo, eu devolvo para vocês aí no estúdio do Boa Tarde Fox. Legal, Lara Mota trazendo o Corinthians. A gente já tem o Corinthians aqui na tela com o campinho para você curtir a escalação. O Adriano da Gaviões comenta aqui em cima da reportagem da Lara. Opa, o Zidanilo já está treinando. Que excelente jogador, viu? Fica com uma boa opção. Mas o time é esse aí, Ribeirão. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana. Gabriel e Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô. Jadson e Jô voltando, não atuaram contra o Inter. Que é a grande notícia para o torcedor do Corinthians para esse jogo. Sem o Jadson, o time perde muito no meio-campo. Aliás, Jadson e Rodriguinho estão começando a se entender muito bem. Um complementa o outro, né? É claro que a gente tem que guardar as devidas proporções para fazer uma comparação, mas o Rodriguinho hoje é como se fosse o Renato Augusto, daquele time de 2015, enquanto o Jadson faz a função que ele já fazia naquela ocasião também. Jogadores que se complementam. O Jadson sem tanta mobilidade, mas um jogador de passe preciso, de bons lançamentos, o cara da bola parada, o cara do chute de longa distância. E o Rodriguinho, aquele jogador que carrega a bola, que invade a área para fazer os gols também, tem ido muito bem na bola aérea. Então, quando um não joga, faz muita falta.
Os dois jogadores sem o companheiro, os dois jogadores sem o companheiro acabam sentindo essa falta, né? Então o Corinthians tem essa grande notícia e a volta do jogo, que tem sido um grande jogador, um destaque nos clássicos. Tem uma estrela muito grande quando joga contra os principais rivais do Corinthians nessa temporada. Então é o Corinthians hoje com o que tem de melhor. Outra boa notícia também é o Casim no banco de reservas. Ele não estava à disposição no meio de semana contra o Inter, tanto que o Cleiton acabou jogando fora da posição dele como centroavante, né? Então o Cleiton vai ficar no banco, né, como opção para jogar pelas beiradas, e o Casim seria agora a opção imediata para uma ausência do Jô, ou se o Jô tiver algum problema durante a partida, se o Carille precisar fazer essa substituição. É o Corinthians muito forte na defesa, precisa melhorar e muito o seu setor ofensivo, mas é um time que está sendo construído. Por isso que eu falei que é um jogo muito equilibrado esse do domingo, porque são duas equipes em construção. Então teremos um duelo equilibrado para disputar de uma vaga aí na grande decisão. Eu não sei não, mas eu acho que as equipes brasileiras vão ter que rever a situação da pré-temporada. Vão ter que rever a pré-temporada, porque o calendário mudou. E o calendário começa já com competições em plena evolução, competições com momentos decisivos. Vídeo que passou o Botafogo, que jogou 2 fases eliminatórias da Libertadores para poder entrar na fase de grupos. E agora a gente está vivendo uma fase de Copa do Brasil com 2 grandes clássicos, com 10 times e 4 grandes que serão aí 2 eliminados. Ficarão fora times de grande peso na competição no futebol brasileiro. Então o calendário vai ser esse, não vai mudar, vai ter essas competições com grande importância logo no primeiro trimestre, com definições logo no primeiro trimestre, e eu acho que a preparação que era feita de um jeito para que o ritmo viesse no decorrer da temporada vai ter que ser repensada, principalmente para quem jogar as primeiras fases de Copa do Brasil e Libertadores. Eu não sei, posso até estar falando uma bobagem aqui, mas é um caso também a ser analisado. Eu não sei se é tão bobo assim, não. Não, acho que você está correto, até porque é uma modernização que o futebol brasileiro está passando. Tem muita gente contundida nesse início de temporada. Não pode ser uma coincidência pura e simples. Os clubes demoraram um pouco para entender como funciona, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, né? Demorou para os clubes entenderem que precisavam ter um elenco qualificado, mais de um jogador por posição, porque é um campeonato longo, um campeonato desgastante, né? Então, durante quase toda uma temporada, o campeonato vai fazer com que o time perca jogadores por suspensão, por lesão. Então, aos poucos, os times foram aprendendo a jogar o Campeonato Brasileiro. A gente vê cada vez mais equilíbrio, com mais equipes disputando o título. E agora o calendário sul-americano mudou também, né? Então, os times vão se adaptando. Antes a gente tinha a Copa Sul-Americana só no segundo semestre. Agora a Copa Sul-Americana já começou também. Então, muitos times do Brasil já começaram disputas importantes. O próprio Corinthians, que a gente falou há pouco, já teve um confronto dificílimo contra a Universidade de Chile. E também a Copa do Brasil já em andamento. Então as equipes agora vão começar a entender também como que é esse calendário sul-americano para já começar a temporada com o elenco pronto. Muitos times ainda contratando no mês de fevereiro, março, abril. Isso dificulta e muito o trabalho do treinador que tem que construir uma equipe. Você está vivendo uma semana fantástica com jogos decisivos na Libertadores, na Copa do Brasil, e na semana que vem tem grande clássico, hein? Tem Real Madrid, Barcelona, tem